Olá, tudo bem? Eu me chamo Foster, eu sou tarólogo e nesse vídeo eu vou falar para você um pouco sobre as diferenças entre as duas únicas maneiras que nós temos de embaralhar um deck de tarô. Há duas formas distintas de se utilizar o baralho e elas são conhecidas como método europeu e método americano, ou método tradicional e método moderno. Há uma forma correta? Há um desses dois métodos que são melhores? Posso aplicar os dois? Tudo isso é o que nós vamos conhecer e compreender nesse vídeo. É uma dúvida bem comum entre iniciantes no tarô saber como embaralhar ou como se utilizar das cartas. E muitas das vezes nós vamos olhar na internet, vamos dar aquela pesquisada e acabamos vendo que tem pessoas que se utilizam do baralho de maneiras diferentes. Algumas delas separam ele em dois montinhos e outras se utilizam das 78 cartas em conjunto. Mas qual dessas duas formas seria a melhor forma? É uma dúvida bem comum entre iniciantes no tarô saber como embaralhar ou como se utilizar das cartas. Há duas aplicações da palavra método quando nós falamos ou nos referimos ao tarô. A primeira delas é a forma como nós iremos dispor as cartas na mesa. E a segunda delas é a forma como nós embaralhamos as cartas, que seriam essas duas maneiras diferentes de se utilizar ele, separando em dois montes ou todas as cartas em conjunto. Normalmente, no livro que vem acompanhando as cartas, nós podemos ver algumas diretrizes sobre como embaralhar ou sobre como se utilizar aquele baralho, mas eles nunca aprofundam muito bem nessa parte e nunca nos dão assim uma direção a qual nós possamos nos sentir mais firmes. Eu já estive nessa posição, eu sei como é estar nela. E normalmente, os livros eles tendem a ensinar de duas maneiras diferentes. Uma dessas maneiras é pegar todas as 78 cartas e unidas embaralhá-las. E assim tirar a carta que está por cima no topo até ter na nossa mesa ali disposto à nossa frente o total de cartas necessárias à nossa consulta. E o segundo método consiste em separar os arcanos maiores dos arcanos menores, embaralhar os dois maços de modo separado e na hora de retirar a carta nós vamos sempre retirar em pares, retirando assim uma carta do monte dos arcanos maiores e uma dos arcanos menores, colocando essas duas cartas em cada uma das casas a qual nós vamos ali estar utilizando. O método que se utiliza das 78 cartas em conjunto é conhecido como método americano ou como método moderno. E esse método ele se utiliza literalmente das 78 cartas em conjunto, embaralhadas, e assim retirar uma única carta por casa. E no método europeu, nós vemos, dentro da prática do método americano, nós vamos poder ver que há pessoas que ainda se valem de uma outra diferença. Há dois grupos de pessoas diferentes que se utilizam do método americano. As pessoas que fazem a utilização das cartas invertidas, o que daria a essas cartas um tom de luz e sombras, de positivo e negativo, e saber como aquela energia está se manifestando na vida do consulente. E há as pessoas que não se utilizam dessa maneira e utilizam-se apenas das cartas na sua face normal, olhando e analisando o jogo como um todo, para assim então poder compreender se aquelas cartas são positivas, negativas e como está o andar daquela situação. Apesar da nomenclatura, os dois métodos eles possuem sua origem histórica associadas à Europa. Não é porque o método americano ele é associado aos Estados Unidos. Ele foi criado também na Europa. A diferença é que o método tradicional ou método europeu, ele é utilizado em baralhos mais clássicos, como os padrões Marsella. Já o método americano ou método moderno, ele é utilizado a partir dos baralhos que possuem um padrão Rider-Waite, que já é um padrão mais moderno, e também o padrão TOT ele pode ser utilizado dentro do método americano sem nenhum tipo de problema, delimitando um pouco o campo de atuação daquele arcano maior, nos mostrando ele de um modo mais prático e direto, como está sendo apresentada aquela energia na vida do consulente em determinado campo, seja ele emocional, mental, espiritual ou material. É bem importante, quando você utiliza o método europeu, ficar atento da forma como você está aplicando ele, tá? Pois os arcanos menores, eles nunca vão ser os significadores totais, porque o arcano menor, ele nunca vai ser uma consequência ou um futuro.
mas ele sempre vai ser uma forma como aquele arcano maior vai estar se apresentando literalmente naquele campo de atuação da vida do consulente. Se nós pegarmos em uma leitura hipotética, por exemplo, os pares do arcano louco com o 3, veremos que essa pessoa vai iniciar algum projeto de sua vida, vai assinar algum tipo de contrato ou algo que irá lhe beneficiar financeiramente. Porém, ele se encontra ainda inseguro se ele entra nessa sociedade, se ele assina esse contrato, se ele fecha essa situação ou não. Se a gente pegar, por exemplo, o mago com o valete de espadas, nós vamos ver que essa pessoa ela está próxima a ser enganada por alguém. Tem alguém tentando ludibriar e iludi-la com palavras bonitas e bons pensamentos, porém está sempre escondendo um truque na manga. Se nós pegarmos, por exemplo, a papisa ou as de copas, nós vamos ver que essa pessoa ela se encontra, por exemplo, guardando um amor secreto dentro dela. Ela ama muito algo, tem algo que ela possui uma afeição muito profunda, porém é uma devoção pessoal, é algo que ela guarda só para ela, é um sentimento único e não expressado ainda. É bem comum ver que as pessoas associam o método europeu a um método mais prático ou mais fácil de ser compreendido. Nele, nós delimitamos ali o significado do arcano maior a um campo único de atuação na vida do consulente. Porém, de qualquer forma, nós precisaríamos conhecer, tendo uma maior intimidade, com os arcanos menores e com os arcanos maiores. Assim como no método americano também é preciso nós termos esse conhecimento. Então não há uma diferença de mais fácil ou mais difícil. Nós apenas vamos ter um método no qual nós nos sentimos um pouco mais confortáveis, nós nos sentiremos mais confortáveis de utilizá-lo. Bom, essas são as diferenças entre o método europeu e o método americano e a prática e a aplicação deles. Se você gosta de tarô, me segue porque eu sempre posto vídeos e fotos e textos comentando sobre o tarô. Eu sou o Foster e é nessa que eu